Boa tarde a todos, o meu nome é Inês Miranda, sou interna de Medicina Interna do 2º ano do Hospital Eigasmis, do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, e encontro-me nesta unidade a realizar o estágio de cuidados intermédios. Hoje irei apresentar-vos o tema que me foi proposto e que se intitula Controlo da diabetes descompensada no Serviço de Medicina Intensiva, quem, quando, como. É um tema relevante, uma vez que a diabetes mellitus é uma doença prevalente na nossa população e que acarreta consequências graves tanto do ponto de vista da cronicidade, com as complicações micro e macrovasculares, como também da descompensação aguda da doença. E é precisamente sobre a descompensação aguda da doença que esta apresentação irá incidir, cujo fio condutor são vocês, médicos intensivistas, e, portanto, construir este trabalho pensando naquilo que o médico intensivista quer e precisa de saber para poder abordar estes doentes de forma adequada e eficaz, e espero poder transmitir essa informação de forma clara com as ideias-chave mais importantes. Portanto, este é o sumário da minha apresentação. Na prática, baseei-me em 3 assuntos principais. Um primeiro grupo que trata os estados de descompensação aguda da diabetes mellitus, nomeadamente a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicémico, onde irei dedicar mais tempo. E depois considerei pertinente um breve apontamento sobre o controle glicémico no doente crítico, ou seja, um doente que é admitido na unidade por outro motivo e como é que devemos gerir o seu controle glicémico. Começando por falar dos estados de descompensação aguda da diabetes mellitus, a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicémico são emergências médicas, life-threatening, e que ocorrem tanto na diabetes mellitus tipo 1 como na diabetes mellitus tipo 2. A cetoacidose diabética define-se pela tríade de hiperglicemia ou diagnóstico de diabetes mellitus, acidose metabólica, classicamente com aumento do NN-GAP, e a cetose, ou aumento dos corpos cetónicos. O estado hiperosmolar hiperglicémico, por sua vez, define-se por uma hiperglicemia grave, acompanhada de uma osmolaridade sérica elevada e um estado predominantemente de desidratação. É importante que saibamos identificar e diagnosticar estas entidades, particularmente relevante numa entidade que é a cetoacidose euglicémica, que tem acontecido aqui na unidade, inclusive temos um doente agora internado com esta situação, e que no fundo são doentes diabéticos que apresentam cetoacidose, ou seja, uma acidose metabólica com aumento dos corpos cetónicos, mas que estão euglicémicos, ou seja, têm uma glicémia inferior a 250 mg por decilitro. E muitas vezes este estado de euglicémia atrasa o diagnóstico. Esta entidade tem sido associada a um grupo farmacológico que está muito em voga hoje em dia pelos resultados positivos que teve associado à insuficiência cardíaca, que são os inibidores do CGLT2. Na prática, são antidiabéticos orais que atuam a nível do cotransportador CGLT2, que é um cotransportador de sódio e de glucose e que está localizado a nível do tubo contornado proximal e das células alfa pancreáticas. E, portanto, estes inibidores o que vão fazer é promover a excreção renal de glucose, inibindo a sua reabsorção a nível do tubo contornado proximal e, portanto, vão ter este efeito positivo no sentido de condicionar uma diurese osmótica com depleção de volume e natriurese com redução de pressão arterial, que é benéfico num doente com insuficiência cardíaca. E, por outro lado, ao inibirem o cotransportador a nível das células alfa pancreáticas, vão aumentar o rácio glicagina-insulina, ativando a via da lipólise, com oxidação dos ácidos gordos livres a nível hepático, que vão aumentar, no fundo, a via da cetogênese, contribuindo para a perda de peso. No entanto, estes fármacos estão associados, de facto, a esta cetoacidose euglicémica pela via da lipólise que eles ativam, aumentando estes corpos cetónicos, e, por outro lado, ao aumentarem o gradiente de sódio a nível do tubo renal, vão também aumentar a reabsorção dos corpos cetónicos que se dá através de transportadores ligados ao sódio e que estão a nível do tubo contornado proximal. Portanto, dão a clássica cetoacidose, que é a euglicémica pela glicosúria que promovem. E, portanto, queria só sensibilizar-vos para esta entidade que tem sido até cada vez mais frequente. Esta tabela resume, no fundo, as características da cetoacidose diabética e do estado hiperosmolar hiperglicémico. A cetoacidose diabética é mais frequente nos doentes com diabetes mellitus tipo 1, embora não seja exclusiva, e, portanto, é o clássico doente que se apresenta com poliúria, polidipsia e emagrecimento, e depois evolui para um quadro de dor abdominal, náuseas e vômitos com a instalação da acidose metabólica, e depois pode até agravar para um estado de letargia e, eventualmente, um coma.
A cetoacidose diabética é dividida em 3 níveis de gravidade, ligeira a moderada a grave, consoante a gravidade da acidemia metabólica, da cetonémia e do estado de consciência do doente. Portanto, um doente com uma cetoacidose grave é um doente que tem um pH arterial inferior a 7, com bicarbonatos inferiores a 10, uma cetonémia superior a 8, um NN-GAP superior a 12 e tipicamente em estupor ou mesmo coma. Tem uma prevalência até elevada em termos de admissão hospitalar, mas uma mortalidade inferior a 1% pela descoberta da insulina. Por outro lado, o estado hiperosmolar hiperglicémico é mais frequente no doente idoso, tipicamente com diabetes mellitus tipo 2, em que, no fundo, o que predomina é um quadro mais de desorientação, prostração, ficam mais confinados ao leito e isto vai atrasando a ida ao hospital. E, tipicamente, o que tem é uma hiperglicemia grave, acima dos 600, podendo até chegar aos 1000 de glicémia, paralelamente acompanhada de uma hiperosmolidade superior a 320 ml por quilo, em que a cetoacidose é inexistente ou muito irrelevante, porque ainda temos neste estado alguns níveis circulantes de insulina. E o que predomina, no fundo, é mesmo um estado de coma. E tem uma mortalidade elevada de 10% a 20%, muito provavelmente relacionada a cuidados dos doentes e com o atraso da ida ao hospital e as suas comorbilidades. Posto isto, deverão todos estes doentes ser admitidos no serviço de medicina intensiva, sendo por definição o serviço de medicina intensiva um serviço que atende doentes com condições potencialmente reversíveis, que possam beneficiar de uma vigilância mais detalhada e um tratamento invasivo que possa ser fornecido de forma eficaz e mais segura quando comparado com cuidados nível 1, nomeadamente uma enfermaria geral, como já dizia um intensivista britânico em 1999, Gary Smith. E, de facto, se formos a pensar, estes doentes com estes estados agudos de descompensação de diabetes são doentes que vão precisar, muito provavelmente, de uma monitorização frequente da glicémia, muito provavelmente uma perfusão de insulina e uma vigilância mais cuidada do seu estado clínico. Jogam naturalmente outros fatores quando decidimos a admissão dos doentes na unidade, naturalmente o nosso juízo clínico acima de tudo, e também fatores relacionados com o doente, nomeadamente a sua idade, o estado funcional, comorbilidades, a fragilidade do doente e a gravidade da doença em si, portanto a repercussão clínica que esta tem e em que trajetória de doença estamos, a par com, como também sabem, fatores estruturais hospitalares no que toca a recursos. E, de facto, a partir de uma conversa que tiveram até recentemente e que eu achei particularmente interessante, a medicina intensiva de hoje em dia é cada vez mais uma medicina intensiva preventiva, ou seja, antecipamos o risco e evitamos que este se concretize. Não queremos admitir estes doentes numa fase já de choque, num ponto de irreversibilidade. Portanto, eu diria que sim, a maioria dos doentes seriam admitidos na unidade para uma maior vigilância, nomeadamente a cetoacidose diabética moderada a grave e o estado hiperosmolar hiperglicémico. Em termos de fisiopatologia, portanto, é importante compreendermos, porque, no fundo, a nossa abordagem terapêutica vai assentar nela. Tanto a cetoacidose diabética como o estado hiperosmolar hiperglicémico partem de um déficit de insulina, que no caso da cetoacidose diabética é um déficit absoluto, porque tipicamente deriva de uma destruição autoimune das células beta-pancreáticas, e o estado hiperosmolar hiperglicémico tem tipicamente ainda alguns níveis de insulina circulante, predominando mais uma resistência periférica à insulina. A par com este déficit de insulina, temos o aumento das hormonas de contrarregulação, nomeadamente o cortisol, a hormona de crescimento, a glicagina e a catecolaminas. Este aumento das hormonas de contrarregulação vão ativar as vias da gliconeogênese e da glicogenólise com o aumento da glicémia sérica. No entanto, como não temos insulina, esta glicose não é utilizada a nível periférico, gerando um estado de hiperglicemia, que é mais evidente ou mais marcante no estado hiperosmolar hiperglicémico, porque por um lado são doentes que chegam mais tarde ao hospital e por outro são doentes mais idosos, com menor taxa de filtração glomerular e como tal menor excreção renal da glucose. Este estado de hiperglicemia vai condicionar o aparecimento de uma diurese osmótica, que por um lado vai levar à depleção de volume, que é particularmente relevante no estado hiperosmolar hiperglicémico como uma hiperosmolaridade importante, e por outro lado a uma depleção eletrolítica, nomeadamente sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio. No caso particular da cetoacidose diabética, pelo déficit absoluto de insulina, vamos também ter uma ativação da via da lipólise, a nível do tecido adiposo, com libertação de ácidos gordos livres em circulação, que a nível mitocondrial hepático vão ser oxidados em 2 ácidos fundamentais. Um primeiro ácido que se gera, que é o acetoacetato, e que depois pode ser reduzido a outro ácido, que é o beta-hidroxibutirato. E são estes 2 ácidos que vão contribuir para a acidose metabólica. É também produzida a acetona, que não é um ácido
ácido e que vai contribuir para o hálito caracteristicamente frutado dos doentes. Portanto, esta cetoacidose não acontece, ou se acontecer é mesmo irrisória no estádio hiperosmolar hiperglicémico, porque os pequenos níveis de insulina vão precisamente inibir esta via. É importante também termos noção que, perante estes estados agudos, há tipicamente um fator precipitante, nomeadamente o incumprimento terapêutico, o típico jovem diabético tipo 1 que não quer cumprir insulina, o consumo do álcool, fármacos, chamando particular atenção novamente para os inibidores do CGLT2 na cetoacidose euglicémica, a infecção, particularmente no idoso, principalmente a pneumonia e a infecção do trato urinário, o infarto agudo do miocárdio e o trauma. Portanto, já respondemos no fundo à questão quem, que doentes admitir, parcialmente quando, na minha opinião, quanto antes, e agora como é que vamos tratar estes doentes? O tratamento da cetoacidose diabética e do estádio hiperosmolar hiperglicémico, em linhas gerais, acaba por ser semelhante e assenta fundamentalmente em 3 pilares terapêuticos fundamentais: fluidoterapia, correção eletrolítica e insulinoterapia. A fluidoterapia é a primeira linha de tratamento, portanto, a administração cuidada e adequada de fluidos vai ser importante porque vai restaurar o volume intravascular, promovendo a redução da glicémia e aumentando a pressão arterial, promovendo também a perfusão periférica, e no caso da cetoacidose diabética vai também ajudar a resolver a acidose metabólica. Eu guiei-me pelas recomendações da American Diabetes Association, da ADA, e eles aconselham na primeira hora a administração de 1000 a 1500 ml de cloreto de sódio isotónico. Dá mais ou menos um ritmo de 15 a 20 ml quilo-hora. Depois dessa primeira hora, devemos ajustar o tipo de soro e o ritmo da fluidoterapia consoante o estado hemodinâmico do doente e o seu estado eletrolítico. Geralmente será a um ritmo de 250 a 500 ml hora, e depois temos que olhar para o sódio corrigido para escolher o soro, uma vez que os estados de hiperglicemia dão aquilo que nós conhecemos que é a pseudo-hiponatrémia. E relembrando, o sódio corrigido obtém-se adicionando 1,6 mg por litro ao sódio sérico por cada aumento de 100 mg por decilitro do valor da glucose acima do valor de 100. Se o nosso sódio corrigido for inferior a 135 mmol por litro, devemos manter o cloreto de sódio isotónico. Caso contrário, se tivermos um sódio corrigido superior ou igual a 135, a ADA aconselha a substituição para um cloreto de sódio hipotónico. Quando a glicémia na cetoacidose diabética se aproxima dos 200 e no estádio hiperosmolar hiperglicémico dos 250 a 300, devemos adicionar à fluidoterapia dextrose a 5%. É importante mantermos a glicémia mais ou menos entre os 200 e os 250 nas primeiras horas, bem como ter atenção ao ritmo dos soros para evitar o edema cerebral, portanto, a entrada de água para as células, pelo shift de osmolaridade. Depois, é fundamental olharmos para os eletrólitos e, no fundo, o íon que mais nos preocupa é o potássio. Tanto na cetoacidose diabética como no estádio hiperosmolar hiperglicémico temos depleção de potássio. Por um lado, pela diurese osmótica e, por outro, pelo hiperaldosteronismo secundário derivado da hipoperfusão renal pela depleção de volume. E, portanto, se tivermos um potássio superior a 5,3, não fazemos nada em termos de reposição. Se tivermos um potássio inferior a 5,3 e uma diurese adequada, a ADA recomenda uma reposição com cloreto de potássio 20 a 30 mg por litro administrado. Depois, naturalmente, ajustando, caso a caso. Se o potássio for inferior a 3,3, primeiro, não administrar insulina, porque naturalmente ela vai agravar a hipocaliemia com o shift intracelular de potássio, podendo condicionar o surgimento de arritmias cardíacas, e devemos ser um pouco mais agressivos na nossa reposição, com cloreto de potássio a 20 a 40 mg hora, depois naturalmente ajustando. Quanto à administração de bicarbonato na acidemia metabólica, esta é controversa. Não está recomendada a sua administração para pH superiores a 6,9, porque os estudos não mostraram evidência de benefício e, por outro lado, alguns estudos mostraram mesmo um agravamento paradoxal da cetose, bem como aumenta também as necessidades do potássio. No entanto, a ADA recomenda, se tivermos um pH inferior a 6,9, são doentes particularmente graves e para os quais não existem estudos, a administração de 100 mmol de bicarbonato. A depleção do fósforo, do fosfato, também é frequente. A sua reposição não está universalmente recomendada, apenas se tivermos disfunção cardíaca, respiratória ou uma concentração de fósforo inferior a 1 mg por decilitro. Depois temos então a insulinoterapia, que vai ser fundamental
porque numa primeira mão vai inibir a via da lipose, e, portanto, a geração dos corpos cetónicos e a diminuição da secreção de glicagina, e, por outro lado, vai reduzir a glicémia, uma vez que vai reduzir a produção hepática de glucose e aumentar a sua utilização a nível periférico. A ADA recomenda a utilização de insulina regular, que é uma insulina de ação rápida. Aqui, nesta fase, não há lugar para insulina de ação intermédia ou de longa ação. E o que eles recomendam é duas formas. Ou administramos um primeiro bolus de insulina regular a 0,1 unidade quilo, seguido de uma perfusão contínua a 0,1 unidade quilo-hora, ou então dispensamos o bolus e começamos a de início uma perfusão contínua a 0,14 unidade quilo-hora. Com esta concentração de insulina e este ritmo, é expectável que a glicémia deixe 50 a 70 mg por decilitro hora. Se não tivermos esta descida expectável, vamos aumentando o ritmo da perfusão por hora, duplicando, triplicando, até obtermos este declínio. Quando a glicémia na cetoacidose se aproxima dos 200 e no estado hiperosmolar hiperglicémico dos 250 a 300, para além de adicionarmos a dextrose à fluidoterapia, reduzimos o ritmo de perfusão de insulina para 0,02 a 0,5 unidade quilo-hora. À medida que tratamos, é fundamental monitorizarmos. Portanto, recomendam a monitorização da glicemia capilar a cada hora até estabilizar e depois vigiar eletrólitos, ureia e creatinina, a diurese. No caso da cetoacidose diabética, recomendam o pH venoso, isto no sentido de evitar as gasinterias arteriais repetidas, mas aqui na unidade, tendo linha arterial, temos isso facilitado e gerimos pelo pH arterial. É importante vermos a resolução da acidose pela concentração de bicarbonato e a resolução da cetose pelo NN-GAP. O NN-GAP, no fundo, vai-nos dar uma estimativa do excesso relativo de aniões não medidos, que estão em excesso. E, neste caso, o aumento do NN-GAP, no caso da cetoacidose, reflete a soma da concentração do acetoacetato e do beta-hidroxibutirato. E, portanto, à medida que o NN-GAP vai descendo, diz-nos que estes ácidos estão a ser eliminados e, portanto, diz-nos que a cetoacidose está a ser resolvida. No entanto, o NN-GAP, portanto, necessita de cálculos e acaba por ser um bocadinho mais moroso e, em alternativa, temos um método mais prático e também fiel, que é o beta-hidroxibutirato, que está disponível aqui na unidade. A medição da cetonémia, aquelas tiras, mede diretamente o beta-hidroxibutirato capilar e acaba por ser mais prático. Não está recomendado o dosimento dos corpos cetónicos, tanto sérico como urinário, na monitorização. Isto porquê? Porque o método que é obtido a nível laboratorial está ligado ao nitroprussiato, que reage com o acetoacetato, mas vai reagir com a acetona, que não é um ácido, e não reage com o beta-hidroxibutirato. Portanto, estas reações acabam por não ser fiéis em termos clínicos e podem dar aqui algumas confusões na interpretação e, portanto, a monitorização não está recomendada através deste método. Quando é que dizemos que estes estados estão resolvidos? Na cetoacidose, quando a glicemia está inferior a 200 mg por decilitro e tivermos 2 de pH superior a 7,3, um bicarbonato superior ou igual a 15 e um NN-GAP inferior ou igual a 12. No caso do estado hiperosmolar hiperglicémico, temos uma osmolaridade plasmática mais próxima do normal, que ronda aos 275, 295 miliosmol, e a recuperação do estado de consciência. E, naturalmente, o doente ter via oral. Quando temos aqui, então, a resolução da situação aguda, é importante transitarmos da insulina endovenosa para a insulina subcutânea. E devemos fazê-lo sobrepondo as duas para evitar o efeito rebound da hiperglicemia e do agravamento da cetoacidose. E, portanto, o que sugerem é, mais ou menos 2 horas antes de suspendermos a perfusão de insulina, iniciamos uma insulina basal, de longa ação, e uma insulina rápida, idealmente antes da refeição. É o timing que consideram ideal para esta transição. E depois suspendemos perfusão e ajustamos o esquema subcutâneo. Naturalmente, se o doente tiver intolerância oral, é um estado que não está resolvido e devemos manter a fluidoterapia e a perfusão de insulina. Quando a alta do doente, podemos ter altas diretas da unidade, um doente que era previamente insulinotratado, recomeçamos a dose que o doente fazia de insulina se considerarmos o regime adequado. Caso contrário, se for uma situação de novo, devemos aplicar um regime de insulina a uma concentração de 0,5 a 0,7 unidade quilo dia, sendo que 50% vai como basal, longa ação, e os outros 50% tripartidos nas prandiais. E, naturalmente, identificar e tratar o fator precipitante, muitas vezes até como medida preventiva. Se for um doente incumpridor terapêutico, aqui serve também na educação do doente e na prevenção de novos episódios.
É importante vigiarmos o doente no que toca, enfim, a estado neurológico, estado hemodinâmico, até por eventuais complicações derivadas do tratamento. O edema cerebral é uma delas, muitas vezes, como já disse anteriormente, relacionados com as alterações importantes da osmolaridade pela fluidoterapia e pelas oscilações da glicémia. Tipicamente são doentes que começam com uma deterioração neurológica importante, começa com uma cefaleia, depois alterações pupilares, convulsões, podendo culminar no coma e paragem respiratória, tem uma mortalidade de 20 a 40%. Recomendam também a administração de manitol 0,5 a 1 grama por quilo em 20 minutos. Os distúrbios do potássio, a hipocaliemia, hipercaliemia e hipoglicemia, naturalmente, podem ser complicações frequentes, mas cada vez menos comuns pela uma maior monitorização e pela utilização de concentrações de insulina mais baixas. Naturalmente, o doente com reserva cardíaca baixa ou outros estados que promovam a sobrecarga hídrica com a fluidoterapia podem, de facto, surgir com edema pulmonar. E depois existem autores que defendem a profilaxia de eventos tromboembólicos em doentes que estão muito desidratados, tipicamente aquele doente com um estado hiperosmolar hiperglicémico, verificaram que há um maior risco destes eventos nestes doentes. A vigilância é, sem dúvida, fundamental. Terminando aqui os estados agudos da diabetes, fazendo só um breve apontamento sobre o controle glicémico no doente crítico. De facto, as oscilações da glicémia são frequentes no doente internado em unidade de cuidados intensivos. A hiperglicémia, por um lado, pelo aumento das hormonas de contrarregulação e também muitas vezes pela terapêutica que nós usamos, nomeadamente com soros dextrosados, corticoterapia ou às vezes mesmo a nutrição parentérica. A hipoglicemia é mais associada à insulinoterapia, a quadros céticos e por vezes também a alterações ao nível da nutrição parentérica. Os estudos mostraram que tanto a hiperglicemia como a hipoglicemia, independentemente do estado do doente ser diabético, estão associados a piores outcomes no que toca ao aumento da taxa de mortalidade, a maior duração de internamento hospitalar e também a maior incidência de infecções nosocomiais. Por outro lado, estudos mais antigos defendiam aqui um regime, um controle glicémico mais restritivo, ou seja, achavam que havia benefício em termos de glicémias-alvo entre os 80 e os 108 mg por decilitro e muitas vezes doentes sob insulinoterapia intensiva. No entanto, estudos mais recentes, mais robustos e maiores, vieram mostrar precisamente o contrário. O maior ensaio randomizado é este ensaio NICE Sugar Trial, basicamente avaliou 6.104 doentes internados em unidade de cuidados intensivos, médicos e cirúrgicos e dividiu estes 6.000 doentes em dois braços. Um braço sob regime de insulinoterapia intensiva, com glicémias-alvo entre 81 a 108 e o outro braço sob um regime de insulinoterapia convencional, com um controle glicémico abaixo dos 180, 140 a 180. E verificou que o braço sob um regime de insulinoterapia mais intensivo teve maior mortalidade a 90 dias e teve também maior incidência de eventos de hipoglicemia grave. E, portanto, reduziu aqui o entusiasmo no controle glicémico agressivo. Portanto, como é que devemos gerir estes doentes na unidade? Prevenção, acima de tudo, minimizar e evitar os soros dextrosados, prevenindo a hiperglicemia, iniciar a insulina se a hiperglicemia persistir, porque de facto a hiperglicemia também não deixa de ser um marcador de doença grave e doença aguda. Temos um alvo moderadamente, enfim, permissivo, entre 140 a 180 mg por decilitro, nem demasiado restritivo, nem demasiado liberal. Usar para glicémias persistentemente elevadas, acima dos 180, um regime inicial de insulina subcutânea em sliding scale e depois ajustar e eventualmente passar a perfusão se virmos que há um descontrole metabólico mantido. Quando a resolução da doença aguda ou a estabilidade da necessidade de insulina, eventualmente transitar para uma insulina basal se isso for necessário. Monitorizar a glicemia capilar, de hora a hora na perfusão, 4 a 6 horas na subcutânea e em casos de hipoglicemia, não é muito diferente do habitual, administrar 25 a 50 gramas de dextrose endovenosa, isto corresponde aqui na unidade, usam-se frascos de glucose a 30% a 4 a 8 ampolas. Terminando então, fazendo só aqui 3 ideias-chave que gostaria de deixar. A fluidoterapia, a correção eletrolítica e a insulinoterapia são os pilares terapêuticos dos estados de compensação aguda da diabetes, nomeadamente cetoacidose e o estado hiperosmolar hiperglicémico. É fundamental a monitorização da glicemia, dos eletrólitos, no caso da cetoacidose diabética, do pH, do NN-GAP, o bicarbonato. Aqui na unidade temos a oportunidade de dosear diretamente o beta-hidroxibutirato e é fundamental também a vigilância do estado neurológico e hemodinâmico dos doentes. A terceira ideia é termos um controle glicémico no doente crítico, um alvo moderadamente permissivo entre os 140 e os 180 de glicémia. Esta foi a bibliografia que utilizei. Obrigada pela vossa atenção.